Olá, vamos então para a segunda parte do nosso vídeo a respeito do núcleo existencial, do núcleo individual. Então a gente estava falando exatamente naquele número 1, no ponto número 1, a gente estava falando da condutibilidade da energia. E a gente estava falando também o quanto nós somos induzidos, não é, ao erro constante do mau uso dessa energia. Chamando de energia o nosso vigor, né? O nosso ímpeto vivencial de fazer alguma coisa, de responder alguma coisa, de estar ao lado de alguma coisa, apoiar algum assunto ou negar algum assunto, do nosso senso crítico, porque o nosso posicionamento individual, ele mexe geralmente com o coletivo, começando pelas pessoas que estão mais próximas da gente. O nosso cuidado com a questão da estrela, com a questão do uso da energia, tem a ver exatamente com a melhora do nosso dia a dia, com a melhora da nossa vida dentro do nosso cenário rotineiro, dentro daquele cenário simples, né? Porque somos pessoas simples, todas somos simples, e todas somos simples do ponto de vista de maioria. Do ponto de vista de minoria, nós vamos ter as pessoas notáveis, que são notáveis por diversos fatores que vem a ver da manipulação da energia e não da condutibilidade da energia, que são duas coisas diferentes. A manipulação da energia pode levar alguém ao topo da existência, do ponto de vista de visibilidade, de valorização, da expoência social, artística, seja lá o que for, mas nós vamos ver que essa energia, ela de certa forma é manipulada. Por quê? Porque não é uma energia voltada para a totalidade, e a energia é total. Quando ela se compartimenta, ela tem que ser qualitativa. Se ela for qualitativa e inclusiva, ela é universal. Se ela não for qualitativa e for excludente, ela é muito setorial, muito grupal. Ela não é, talvez até individual, ela não é uma coisa que a gente possa dizer que é coletiva, que é justa, né? Que é divina, vamos dizer, para ficarmos bem na questão do que vem a ser a energia. Se existe uma divindade, essa divindade é a própria energia. Se você dá nome a essa divindade, você dá um nome para a divindade, mas você não deixa, né, de saber que essa divindade só existe, só se manifesta por causa da energia. Então talvez a gente pudesse chamar a energia da grande deusa de todas as coisas, criadas e não criadas, surgidas e ainda não surgidas, abstratas, concretas. A energia é isso, né? Então, a gente estava dizendo, no ponto número 1, a gente falou exatamente dessa questão da condução e da questão da manipulação da energia. Eu tinha dividido em 8 pontos, não sei se vocês se lembram, no vídeo anterior a gente tinha dividido em 8 pontos. O segundo ponto é, ora, eu sei que eu existo, eu sei que eu só existo e só me movimento porque eu sou um portador natural de contato. Eu sou um portador natural de contato. Eu sou um receptor de energia. Então, esse contato energético é iminente em mim. Não, ninguém me tira isso, né? E aí eu sei que essa energia, ela me toma. E é por causa dela que eu sou. É por causa dela que eu penso. É por causa dela que eu sinto. É por causa dela que eu me comovo. É por causa dela que eu faço. É por causa da energia que eu sou, que eu estou, que eu ando, que eu caminho, que eu evoluo. E até que também é por causa da energia que eu sou violento ou que eu sou pacífico. É por causa da energia. É por causa da condução da energia que acontece as coisas comigo. Os fatos que eu gero se manifestam fora de mim. Então, quando nós estamos pensando nesse jeito e a gente olha para os 10 ou 12 mil anos conhecidos de civilização, a gente vai perceber que talvez o grande problema, o grande desvio da humanidade foi não preparar
a comunidade, a sociedade de um modo geral, a partir do bom funcionamento de cada indivíduo, da boa condutibilidade da energia de cada indivíduo. Você vai chamar isso de educação, mas a educação não é bem isso, ainda não é isso. A educação, na verdade, ela te ensina procedimentos e ela te encadeia dentro de você os conhecimentos que se aprendeu, que um ser humano aprendeu, passou para o outro, para o outro, para o outro. A educação é isso. A condução da energia é diferente. Porque a condução da energia tem a ver de eu pegar uma matéria-prima bruta que chega em mim e eu usar isso, organizar isso de uma forma lógica que me leve ao bem-estar e que forneça condições no dia a dia de eu produzir também bem-estar na vida das outras pessoas, no meu entorno, na minha exterioridade, nos lugares onde eu trabalho, com as pessoas, nas pessoas com quem eu lido e interajo. Ou seja, a educação passa longe disso. A gente poderia até chamar isso de educação existencial, mas não educação intelectual, né? O intelecto, ele vai nos levar a determinados raciocínios, mas não vai nos tornar funcionais. Ela pode nos tornar pessoas que funcionam bem pelo aprendizado. Mas o que a gente chama de funcionar bem? Ser um bom cidadão? Ser um bom ser humano? Ou simplesmente ser eficiente, competente, para competir? Então nós estamos falando de comungar, esse é o segundo ponto. O segundo ponto é, será que nós aprendemos para comungar? Aprendemos para cooperar? Aprendemos para fraternizar? Aprendemos para causar bem-estar geral e restrito, né? Então esse ponto é que coloca em xeque a ideia da civilização, a ideia da intelectualidade, a ideia do academicismo. Será que tudo que se aprende, tudo que se ensina, tudo que se valoriza, será que isso fornece de fato cooperação, comunhão, união, bem-estar? Ora, se não faz isso, é porque nós estamos sendo relapsos com relação à espécie, com relação à humanidade. Significa que a nossa inteligência, que o nosso modelo de pensamento, de sentimento, de emoção e comoção, de ação e reação, de interação, esse modelo, ele é absolutamente falho, injusto e em algumas vezes cruel. Então, é necessário que nesse segundo ponto a gente perceba uma proposta que comece, já que o sistema inteiro já está tão contaminado, vamos dizer assim, tão desgastado, tão apodrecido, para usar uma palavra mais forte, que parece que agora só cabe a ação individual e grupal com uma proposta contínua de aprender a inverter o uso da energia. Primeiro melhorando o indivíduo, né, e levando o indivíduo a perceber que ele é senhor da energia que lhe chega. E que se o mundo está funcionando mal e de uma forma injusta, cada pessoa precisa funcionar bem e de uma forma justa, ainda que seja chamado de lunático, de ET, de gente ingênua e no último grau louco ou louca. Então talvez seja isso que faz com que conhecimentos como o nosso se tornem tão refratário para algumas pessoas. Por quê? Porque existe um trabalho e uma conscientização de que quase tudo que nós aprendemos não nos leva ao ponto. Porque o ponto da existência, a razão da existência, a lógica, a justificativa para sermos e para estarmos, tem a ver com o gozo, com o prazer, com a celebração. E se nós não estamos caminhando para isso, ou se estamos caminhando somente em parte,
nós estamos falhando como espécie, estamos falhando como humanidade, como eu disse, ok? Não, mas acontece o seguinte, não tem como fazer todas as pessoas celebrarem. Ora, tem sim, a casa é a mesma, o planeta é o mesmo, somos todos de uma mesma família, estamos numa mesma casa. Não tem cabimento o pai e a mãe na sala celebrando e os filhos sofrendo dentro dos quartos, a empregada sendo massacrada na lavanderia. Percebe isso? Então você só tem harmonia e só tem equilíbrio se você trabalhar diariamente para que haja uma proposta de bem-estar universalizante. Senão, não. E estamos todos e todas repetindo os mesmos padrões criados de forma perversa e sistemática desde o começo dos tempos, desde o começo da civilização. E quando paramos para pensar nisso e para mudar isso, nós colocamos o indivíduo como um ser transformador, que ele não podendo transformar de cima para baixo, ele tem que começar por ele, dele mesmo. Então o indivíduo precisa tomar uma atitude, e é sobre isso que nós estamos falando. Então esse seria o segundo ponto. O terceiro ponto, ele tem a ver com o que fazer realmente para que a gente modifique, o nosso jeito de passar pelo planeta. Nós acreditamos que a ideia principal seja a de que nós precisamos ter pureza de intenção. Precisamos ter pureza de intenção. Então, a pureza de intenção, ela vai corrigir em nós a nossa tendência a enganar o outro, a nossa tendência de mentir, de falsear, de trair a confiança, de provocar desconfiança, de promover a possibilidade contínua de enganar e, por conseguinte, de ser enganado. Então, quando eu admito que a minha principal arma de defesa das vicissitudes civilizatórias seja a minha pureza de intenção, de certa forma eu preparo o meu ambiente interno para uma limpeza que começa por aquilo que eu quero colocar em movimento. Por que eu quero determinada coisa? Por que eu desejo determinada coisa? Por que eu sonho com determinada coisa? Por que eu vou colocar determinada coisa em movimento? Qual é a minha intenção com isso? O que eu quero com isso de fato? Eu vou enganar alguém? Eu vou ludibriar alguém? Eu vou prejudicar alguém? E aí você tem que vir para aquela máxima, que eu não quero que aconteça comigo, eu não vou botar em movimento para acontecer com o outro, com a outra. Entende isso? Então, a pureza de intenção, ela tem de ser um fator preponderante e original para que o nosso comportamento cosmológico, o nosso comportamento planetário, o nosso comportamento social e individual mude. E aí as pessoas dizem, não, mas todas as pessoas fazem assim. A mãe da gente diz que a gente não é todas as pessoas, Então, na verdade, se todas as pessoas agem assim, e é por causa desse pensamento que nunca se muda. Então, eu preciso limpar o meu ponto como estrela no chão, eu preciso que o universo olhe para mim e diga, este pontinho aqui é uma energia limpa, é uma luz limpa. Ninguém precisa saber disso. Eu é que tenho de ir olhando no espelho do meu espírito, olhando no espelho da minha presença individual, eu diga, eis aí uma decência presencial em movimento, aconteça o que acontecer, eu serei fidedigno a esta minha postura. Compreende? Difícil? Dá trabalho? Dá. É por isso mesmo que muita gente foge e que muita gente simplesmente se contenta em repetir os padrões milenares que nos trouxe até um ponto que a gente chama de violência, de que é uma coisa do outro mundo. Como é que alguém tem condição, consegue fazer um negócio desse? É por causa disso, é porque falta o indivíduo se colocar como corresponsável pelo resultado coletivo. O ponto número 4 tem a ver com equilíbrio. Uma pessoa, um indivíduo só se torna equilibrada
se todas as coisas que ele coloca em movimento partem de uma pureza de intenção, como eu falei recentemente. Então, quando eu tenho pureza de intenção e eu me coloco como corresponsável pelas coisas que acontecem no coletivo, então eu vou devagarzinho obtendo equilíbrio. Eu vou ser uma pessoa mais justa, mais ponderada, que aprende a analisar melhor os fatos com isenção, que aprende a discernir e que, portanto, as minhas escolhas e as coisas que eu coloco em movimento externamente, no meu entorno, no meu trabalho, na minha escola, na sociedade, no mundo, de um modo geral, essas coisas elas têm o selo inevitável e contumaz do equilíbrio. Então eu sou uma pessoa que vou inspirar confiança, que as pessoas vão entregar à minha presença a ideia de que eu sou um agente da paz e não do conflito. E isso me dá equilíbrio. E o que me dá equilíbrio também é a certeza de que eu comecei qualquer coisa a partir de uma pureza de intenção. Portanto, mesmo que eu erre, a minha intenção jamais foi prejudicar alguém. Isso ajuda muito. Tudo bem? O item número 5 tem a ver com a harmonia. Na verdade, pura e simples, toda pessoa quer ter paz. Toda pessoa quer estar harmonizada. Toda pessoa quer que sua vida esteja em conformidade com os recortes de realidade. A gente amanhece e anoitece querendo que nada de ruim nos aconteça, que nada de difícil nos aconteça. É óbvio que a gente não tem controle sobre isso, porque, como eu disse, nós estamos dentro de um ambiente que não tem começo conhecido e não tem fim conhecido. Nós estamos no meio. Então, e a gente sabe que toda a movimentação cosmológica, ela é caótica. Todos os acontecimentos, todos os eventos universais se dão dentro de ambientes caóticos. E dentro desse caldo caótico sai o resultado de coisas que aparecem, e todas as coisas que aparecem, ou a maioria delas, é bela, é formidável. Então, na verdade, para eu ter harmonia, eu primeiro partir da pureza de intenção, que é o primeiro eixo da estrela. O segundo eixo é obter equilíbrio em tudo que eu põe em movimento, e a harmonia tem a ver com o meu reconhecimento de que aconteça o que acontecer, eu não posso perder a calma, eu não posso perder a certeza de que tudo vai acontecer e que eu vou me manter assim, protegido, que a minha vida vai continuar, chamando de vida não somente um período de 80, 90, 100 anos, chamando de vida a nossa incidência. Eu não sei se eu tenho um fim. Alguém pode dizer, morreu, acabou. Isso é uma conjectura. E alguém também pode dizer, não, você morre e você vai para outras esferas. É uma conjectura. Eu prefiro trabalhar com a incerteza, mas é uma incerteza que me dá certeza de que eu não posso simplesmente fechar, ser hermético com relação a isso. A única coisa que eu tenho certeza mesmo é que eu preciso estar constantemente em harmonia comigo mesmo, em harmonia com as coisas que estão à minha volta, em harmonia com as soluções que eu estou buscando, em harmonia com as dificuldades que eu estou enfrentando. Então, ter harmonia, conquistar a harmonia, é sobretudo saber que o mundo não vai parar para eu ser harmonizado. Eu tenho que ter isso organizado dentro de mim. Por isso que nós damos o primeiro eixo, que é a pureza de intenção, que nos isenta de alguma culpa pelo que vai acontecer futuramente. Do equilíbrio, porque nos prepara para analisar, discernir e escolher de uma forma mais justa. E a harmonia, que é uma conquista, é a certeza de que aconteça o que acontecer, em determinado momento se resolve. E se eu perder a harmonia no começo, eu não vou ter boas soluções. Eu não vou solucionar de uma forma adequada, tranquila, assertiva, do ponto de vista de não cometer muitos erros no momento que eu estou consertando erros. Compreende isso? E o fator número 6, eu tinha dividido em 8 pontos, o número 6 tem a ver com a evolução, que também é o quarto pilar de dentro da estrela. Então, nós até agora conversamos sobre o núcleo, né? E esse núcleo ele é cercado por 4 grandes pilares. O núcleo é o lugar onde a gente recebe e conduz a energia. O eixo da
da pureza de intenção. Como eu estou conduzindo a energia. O equilíbrio é o outro ponto, é o outro eixo que nos dá certeza de que nós estamos conduzindo melhor essa energia. O objetivo da condutibilidade da energia. Depois a conquista da harmonia consciente, né? Que eu não posso perder a minha calma, a minha serenidade, a minha mansidão, a minha ternura, enquanto eu estou resolvendo problemas. Então esse é o terceiro eixo. E o quarto eixo, que seria a questão da evolução, que eu trato no sexto ponto da condutibilidade a que eu estava me referindo. A evolução, ela não se dá de uma forma consciente quando nós estamos aprendendo apenas pela dor, como diz aí uma corrente, se eu não me engano é a kardecista, que diz que quando você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. Então, a questão da evolução, ela não tem a ver com a dor, não tem a ver com o sofrimento. Porque a dor e o sofrimento, pelo menos do jeito que está configurado para as pessoas, vem do fato de você não ter sido satisfeito numa expectativa, numa perspectiva. E como você não foi satisfeito, você sofre por isso. E aí você aprende que não deve ter expectativa nem perspectiva demais com relação às pessoas e ao mundo. Isso não é evoluir pela dor ou pelo sofrimento, porque a evolução, ela tem a ver com o bom uso da inteligência, o bom uso da sensibilidade e por conseguinte, o bom uso da energia, a que eu me referi tanto no primeiro bloco. Então, na verdade, é importante a gente perceber que a evolução tem a ver com a razão, tem a ver com o olhar, como você percebe as coisas, como você trata as pessoas, como você trata os recortes de realidade, como você busca soluções, como você busca conhecer, como você põe em movimento o seu aprendizado. E o aprendizado, como eu disse também, não tem muito a ver com a educação propriamente dita. É importante também a educação, mas essa aprendizado a que eu me refiro é a você perceber que as coisas que acontecem fora, elas são produções individuais ou grupais, mal conduzidas por uma energia que não foi bem conduzida. E que você, como indivíduo, precisa exatamente inverter isso. Aprender a movimentar a energia que te chega. O que é a energia que nos chega? Ela é para quê? É para nos dar capacidade de pensar, de sentir, de nos comover e de direcionar soluções. E aí a gente é atrapalhado pela nossa má formação civilizatória, pelo nosso ego que está acostumado a chamar tudo para si, e primeiro para si e depois para si, e pela nossa personalidade que trabalha na competição e não na comunhão. A maioria de nós tem personalidade forte, mas quando nós vamos estudar a personalidade da pessoa, você vê que a pessoa quer ter sempre razão, ela quer que a última palavra seja dela. Então, na verdade, é um recorte muito sério, porque não é um recorte de comunhão, é um recorte de competição. Não é de cooperação, é de competição. Então, o indivíduo precisa notar isso, né? Então, esse sexto ponto eu evoluo porque faço as coisas inadequadamente, tenho resultados inadequados e me causa insatisfação e sofrimento e dor, eu evoluo porque aprendo que não é assim, ou eu devo procurar evoluir exatamente não depois que eu sofro, mas durante o período em que eu estou produzindo alguma coisa. Então, como que eu estou produzindo? Qual a minha intenção com a minha produção? Qual o nível de equilíbrio que eu tenho quando estou produzindo? Qual o nível de harmonia que eu estou produzindo quando estou produzindo? Entende isso? Então, a evolução tem a ver com uma proposta de fazer as coisas de uma forma inclusiva, fraternal, compassiva, e não com uma forma competitiva. Isso é evolução. Tudo bem? O sétimo ponto ora, José,
Como que eu vou fazer isso se todas as pessoas agem diferente? Se o mundo não vai compreender a minha forma de fazer, vão olhar para mim e vão dizer que eu sou maluco, maluca, que eu sou ingênua, que eu sou utópica. Então, essa é a questão. Aprenda que nós estamos fazendo algo novo. É velho demais e que é tão novo porque ficou velho porque não se usou. Ficou velho porque ninguém colocou em movimento. Nós partimos de um ponto equivocado. Nós nos desviamos do amor. É preciso notar isso. As pessoas chamam de amor gostar de outra pessoa. Se amarrar na outra pessoa, literalmente, sem aspas. Se amarrar na outra pessoa. Caminhar com a outra pessoa, dependendo dela, dependendo do beijo que ela dá, do abraço que ela dá, do sexo que ela dá. A gente chama isso de amor. Isso não é amor. Isso é afeição. É diferente. Só existe 2 grandes sentimentos no mundo. Nesse 7º ponto é importante você aprender. É o amor e o ódio. O amor profundo, ele é por toda e qualquer manifestação de vida. Ponto, independente do que ela faça. Porque o amor verdadeiro sabe que cada pessoa é um mundo, cada ser é um mundo, e esse mundo está em construção. Então não há perfeição nesse mundo. Então eu amo apesar de, como diz uma grande amiga minha. Eu amo apesar de. Eu não amo por quê. Então amar é outra coisa. Amar é você se satisfazer com o que o outro está fazendo. Se alegrar com o sucesso do outro, da outra. Contemplar os feitos da humanidade. Valorizar cada presença. Isso é amor. Isso é amor. As vertentes do amor que são diferentes e a gente não pode confundir as vertentes com amor. Afeição é uma vertente do amor. Então eu sinto afeição. Afinidade é uma vertente do amor. Então afinidade, afeição, companheirismo, não é? E admiração, apreciação são vertentes do amor. Então tudo isso, essas vertentes, elas formam nossa forma de interagir e de estar junto. Interagir e estar junto, a gente faz com o nosso marido, com a nossa mulher, com o nosso companheiro, com a nossa companheira, não é isso? E aí a gente chama de amor. O que une um casamento não é o amor, porque o amor é geral. O que une um casamento é o nível de afeição, o nível de afinidade, o nível de companheirismo, o nível de compreensibilidade, o nível de confiança mútua, o nível de complementaridade. Isso é o que faz o casamento. Nesse 7º ponto, é importante a gente perceber que para evoluir, a gente precisa primeiro mudar esse status do amor, das suas vertentes. O amor é uma coisa, as vertentes são outras. O amor é o ponto fundamental de fraternidade. É o ponto fundamental de boa convivência, de interações duradouras, permanentes, constantes e imutáveis de seres com outros seres. Amor é isso. As vertentes é que vai nos levar a ter uma amizade, a ter um casamento, a ter uma simpatia. Ok? É isso aí. O 8º ponto ele se relaciona a uma mudança, né, de comportamento, a uma mudança não digo de comportamento, uma mudança de pensamento. Aqui na tribo nós chamamos, a gente faz aqui um retiro mensal, chamado um novo olhar no seu olhar. Esse um novo olhar no seu olhar tem a ver com este 8º ponto, que é a de alteração perceptiva. Nós precisamos alterar a nossa percepção com relação à nossa presença no planeta e à presença das outras pessoas também. Essa alteração, ela tem a ver com uma nova postura, com uma nova conduta, com uma nova esperança, eu diria. A minha esperança e a esperança de algumas pessoas que seguem a tribo de estrelas desse tempo é a de que a gente perceba a necessidade de sermos decências presenciais em movimento.
Não é que a gente queira ser melhor do que ninguém. E aqui em decência não significa dizer, decência não significa dizer que nós somos o ó do borogodó e as outras pessoas não. Não é isso não. Decência tem a ver com uma presença de espírito, uma presença de essência, uma presença individual que promova confiança mútua. Que a tua ação, o teu modo de passar pelos fatos, pelos recortes de realidade, pelas pessoas, pela sociedade de um modo geral, pelo planeta de um modo geral, signifique, diante dos outros olhos, alguém que merece admiração, alguém que merece apreciação, alguém que tem valor presencial. Ou seja, esse 8º ponto tem a ver com você ser uma pessoa simples, mas ao mesmo tempo ser notável. Notável do ponto de vista de atitude, de conduta, de modelo de pensar, de sentir, de se comover, de agir, de reagir. Nesse 8º ponto é que eu te digo, toda a nossa conversa, tanto no primeiro bloco, como nesse segundo bloco, que eu separei para não ficar muito grande, tem a ver com esse ponto, o ponto em que a gente olha para a gente e diz, eu sou uma pessoa simples, é verdade. Eu sou uma pessoa limitada do ponto de vista social, até mesmo do ponto de vista humano, porque estou num corpo perecível, mas eu posso ser notável. Posso ser notável nas coisas mais comuns da vida. Eu posso ser notável na forma como eu faço um café para alguém, na forma como eu sirvo uma mesa, na forma como eu lavo um prato, como eu varro uma casa, na forma como eu me comporto na minha escola, no meu trabalho, na forma como eu lido com as pessoas, como eu olho para os outros seres, como eu compreendo a fragilidade, como eu tenho empatia, na forma como eu incluo, na forma como eu opino, na forma como eu partilho, compartilho, apoio, não apoio, do jeito que eu me comporto no dia a dia, eu preciso me tornar uma pessoa decente e notável. Decente não significa ser melhor, decente significa cumprir o destino que te cabe, que é o destino de ser uma pessoa que passa muito bem pelos lugares e por pessoas, que faz muito bem cada um dos seus movimentos, dos seus pensamentos, sentimentos e emoções. É preciso que a gente tenha em mente que a gente é produtor, originalmente produtor do que é bom, belo e útil. Se for bom, belo e útil, como diria no ditado popular, pé na tábua, que o céu é o limite. Servante.